meu povo bonito, todo mundo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. No Tela de hoje a gente vai falar sobre uma série que eu já comentei aqui na página e que eu tenho falado bastante sobre ela ao longo das semanas, porque foi uma série que me fez pensar em muitas coisas, assim, né? Quando ela foi lançada como um remake de Gilmore Girls, que é uma série que eu gostava muito dos anos 90 e a maioria das garotas que estão aqui provavelmente vão gostar. Mas o Netflix, né, como sempre, avançou em questões muito delicadas e eu acho isso muito valioso, então eu vou vir aqui conversar com vocês um pouquinho. A série que a gente vai conversar sobre ela hoje é Ginny e Georgia. Então vamos pelo começo. A série ela se ambienta, né, nos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora de cabeça qual é o estado, e trata da relação de uma mãe e filha. Só que trata da relação de uma mãe e filha, muito parecido com Gilmore Girls, porém avança um pouco, traz essa temática racial, porque Ginny, que é filha de Georgia, é fruto de um relacionamento interracial. E aí o começo da série, ele é muito elaborado e construído, né, com a narrativa da Ginny, trazendo as dificuldades que ela enfrenta por sempre estar tendo que mudar de cidade, de estado, por decisão da mãe. E aí começa com um velório do companheiro da mãe que morreu misteriosamente de um ataque cardíaco. E depois a série vai mostrando pra gente que esse é um evento importante, até para elas poderem chegar na cidade nova, que eu acho que é Wellsburn, desculpem se eu estiver falando errado, em que a Ginny chega e de novo ela é a estrangeira. E a Ginny traz muita reflexão sobre isso do ponto de vista de como é ser a estrangeira, sendo uma negra de pele clara. E aí ela vai trazendo pra gente essa dificuldade de se inserir e até de encontrar os seus pares naquela escola. Então, a primeira cena da Ginny na escola é o contato dela com um professor que, pelo que a gente consegue ver ali, é muito mediano, né? Não reflete a fundo sobre as questões sociais, e aí ela aponta para ele o quanto que as escolhas das literaturas são machistas e racistas e classistas. Então não tem literatura para aula de inglês avançado, no caso da série, que sejam mulheres ou que sejam pessoas negras que tenham escrito. Então ela já se destaca ali, a Ginny. E ali é a primeira vez em que ela relata que consegue se sentir parte de algo, né? Se inserir num grupo. Mas isso também tem ônus. Ser uma mulher negra, né? No caso dela, uma adolescente negra de pele clara, tem todo o peso que a sociedade coloca sem dizer. Então a Ginny, ela conhece uma outra aluna, eu não vou lembrar o nome dela, mas é um personagem que ele é importante no enredo da história, uma mulher, uma adolescente negra, e ela sempre aparece nos momentos em que a Ginny tá confusa se aquilo que aconteceu com ela, será que é por conta da cor da pele dela, né? E aí a gente vê várias questões importantes nessa série, não só a questão racial, mas a questão também de saúde mental, que a Ginny é uma adolescente que se mutila, né? Além dela estar tendo as experiências dela, né, como novata, as experiências sexuais, ela também mostra pra gente o quanto sustentar esse lugar que ela tem é sofrido. E aí ela se mutila como? Ela queima uma parte do corpo dela que as pessoas não têm acesso, né, que é dentro da coxa, assim, da parte interior. E aí aquilo vai causando na gente alguns sentimentos, né? O primeiro em mim foi estranhamento, tipo, no Netflix tá mostrando isso numa série? Loucura. Depois foi, nossa, isso é muito legal, né? Assim, a Netflix se propor a falar sobre isso, que é extremamente difícil, que tem que ter um cálculo muito fino para conseguir veicular esse tipo de coisa, até para não incentivar e não ensinar, né? Porque a minha primeira preocupação foi,
Será que tentando trazer esse assunto à tona, esse tipo de amostra, né, não faria com que as pessoas que já praticam o ato tivessem uma ideia de outra forma de se mutilar? Ponto, né? Mas isso a gente também não tem como controlar, não o tempo todo, e quem é responsável por controlar o acesso dos adolescentes e das crianças ao que está sendo assistido são os pais, né? E a gente sabe que nós, brasileiros, temos um pouco de dificuldade de entender isso, assim. Então, fala muito sobre o sofrimento, né, dessa mãe que a todo custo, ela tenta livrar a filha das situações e experiências que ela teve. Mas ela não considera ali, por não saber, por não querer, não fica evidente na série, os sentimentos da filha, né? Assim, que é isso, que é o que a gente tá falando aqui. Tá explorando o mundo, tá conhecendo outras pessoas, tá namorando com um rapaz e tendo troca de mensagem picante com outro, né? Assim, essa exposição que a adolescência nos faz passar por ela. E eu gostei demais, mais pro finzinho, né? Eu lembro que eu fiz um post quando eu tava no quinto episódio, que o pai da Dini aparece, assim. E aí ele traz um pouco também pra gente, com a sua chegada, de informações de como era a mãe da Dini, a Georgia, antes de ser essa mulher que chega. Ela é uma mulher que chama atenção, a Georgia. E ela faz uso disso, né? Faz uso da beleza, da sexualidade dela pra conseguir as coisas que ela quer. Então, quando o Zion, né, que é o pai do... acho que é Zion em inglês. Quando ele chega na série, ele traz também várias coisas novas, que é a dificuldade da Dini, né, em construir uma relação dela única, ela filha, com esse pai que fica sempre muito ausente, por uma escolha própria, mas também para ser menos presente na vida dessa mãe. Então eles têm uma relação ali, algo que é não dito. E aí tem uma cena que eu acho que é muito importante da gente falar, eu não vou lembrar qual é o episódio, mas é de uma briga da Dini com o Hunter. Porque ele ganhou uma redação e ela queria ter ganhado, ela de fato fez uma redação muito bem elaborada. E aí eles começam a apontar assim, o que cada um vai sofrendo por não ser branco. E aí o Hunter vira pra ela e fala, se você quiser fazer uma disputa de quem é que tá mais ferrado por não ser branco, então a gente vai descer pro play. Basicamente ele faz isso. E aí eu acho que ele traz questionamentos importantes, assim, do ponto de vista da racialidade mesmo. Eu particularmente tenho pouca experiência, poucas reflexões sobre o não ser branco e o ser, por exemplo, asiático, o ser indígena. Eu de fato não domino muito dessas reflexões, dessas discussões, né? E eu acho que a série trouxe um pouco disso nessa briga, né? Que aí nessa briga aparece o sofrimento do sujeito, aparece o quanto cada um acha sempre que viveu o mais doloroso, a mais dolorosa das situações. E a gente não pode deixar de esquecer que as experiências, elas são únicas, né? Elas são extremamente individuais, porque elas sempre dizem da forma como a gente interpreta e da forma como a gente reage. E eu acho que a série traz e trata de saúde mental, dessas questões que faz a gente adoecer, né? Que são as relações com o outro, que são essas conjecturas que a gente faz do que o outro pode estar pensando da gente, e o quanto que adolecer é um processo muito difícil. Mas também ser adulto e ser responsável pela vida de outras pessoas, né? Que no caso a série retrata a maternagem, também é um ato de desespero, né? Essa mulher tá sempre o tempo todo a serviço de que esses filhos não passem pelas coisas que ela passou, né? Então, eu acho que do ponto de vista da psicanálise, que a gente pode trazer o quanto se fazer sujeito é insuportável. A gente tem que estar sempre atento a como é que a gente reage, como é que a gente vive, como é que a gente está pensando. E
É um processo que não é fácil, mas é o que a gente faz todos os dias e a gente não se dá conta. E para alguns esse processo ou a ausência dele é adoecedor, né? Então a série me trouxe esse tipo de reflexão. E para vocês? O que vocês pensaram sobre? Comentem aqui, conversem comigo, que eu quero até saber, assim, se vocês acham que faz sentido o que eu tô falando, sabe? É isso. Beijo no coração de vocês.